Vamos lá. Promoção ela não tem segredo, ela tem ação. Existe uma falsa ideia no mercado atual de que se você for esforçado e entregar o seu resultado, você será promovido. Isso é mentira. A promoção ela precisa ter intencionalidade. Ah, mas eu conheço um fulano que foi promovido por acaso, blá 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 blá. Eu entendo isso, eu também conheço. E eu não estou negando que isso acontece. O problema é que essa pessoa, ela foi promovida em uma reestruturação. Às vezes ela não era a melhor pessoa para ocupar aquele cargo. Se ela for, excelente. Ela estava no momento certo, na hora certa. Mas se ela não foi, muito provavelmente ela não vai aguentar a pressão e ela não vai estar preparada, ou elas vão pedir demissão ou elas serão demitidas. Por isso que a promoção ela precisa ter intenção e você precisa olhar para isso para que você possa reduzir a margem de insucesso. Vamos lá, o que está por trás das ações para que você busque uma promoção? Você primeiro precisa entender como que funciona o sistema de promoção da sua empresa. Esse é um dos primeiros passos. Como que as pessoas são promovidas? O que se pede de uma pessoa que é promovida? O que você precisa ter também? Empresas grandes, multinacionais, elas têm isso muito bem estruturado, com documentos, sugestões, elas têm inclusive exercícios para você fazer, dizendo o que se espera de cada grade, né, de cada faixa salarial e de responsabilidade. Para quem não sabe o que é grade salarial, é uma classificação interna de cargo dentro das empresas. Cada uma tem a sua, vai mudar ali uma dinâmica, mas a estrutura geral acaba sendo sempre a mesma, que é o colaborador individual, o líder de pessoas e o líder de negócios, que acaba sendo o líder de outras pessoas que são líderes de pessoas. Basicamente é isso. Mas a lógica ela não foge muito disso. Dentro de cada classificação você vai ter as bandas salariais e um aumento de responsabilidade ligado a cada uma dessas bandas. Nesse ponto aqui as coisas começam a ficar mais interessantes, porque você começa a entender o que cada exigência de faixa salarial e de faixa de responsabilidade pede. Quando você começa a construir o seu plano de desenvolvimento individual, e para quem não sabe o que é isso, é basicamente um documento que mostra todas as ações que você tem que tomar para que você cresça dentro da empresa. Suas metas, seus objetivos, seus desejos, se você, por exemplo, quer mudar de cidade ou não, quer mudar de país ou não. Isso é um pouco mais difícil, mas enfim, uma informação que está lá dentro do plano de desenvolvimento individual. Lá você vai colocar as competências que você quer desenvolver, os resultados que você já atingiu, quais são as suas qualificações, enfim, tudo que você tem de desenvolvimento vai estar dentro do seu plano de desenvolvimento individual. E é individual, é seu, você que vai fazer e você é o dono dele. E lá dentro também terão as metas de negócio. São as metas que são já pré-estabelecidas pela empresa, que você vai acabar tendo que colocar lá, que estão ligadas às suas metas de desenvolvimento. Isso vai variar claramente de acordo com a sua realidade. Agora, pessoal, você começa a construir as habilidades necessárias para o próximo cargo na sua função atual. Ou seja, se hoje me pedem para que eu seja uma pessoa ágil, que toma decisão mais rápido, para eu ocupar uma próxima função, eu já começo a fazer isso agora. Eu já começo a agir como se eu já estivesse na próxima função. Porque isso traz uma perspectiva para a liderança de que você já está preparado, que você já está construindo aquele caminho de ocupar aquele cargo acima de você. Você não precisa estar 100% preparado. Se você tiver 100% preparado, isso já está tarde. Mas eu estou falando uma coisa de 70%, 80%, às vezes até 90%. Quando a pessoa está 100% preparada para ocupar um cargo, muitas vezes o que acontece é frustração. Ela chega lá e não se sente desafiado o suficiente, ela às vezes vai ganhar mais, que é uma coisa que dá um gás para ela ali até um certo momento, mas depois ela se frustra. Por quê? Ela já tem todas as habilidades necessárias para aquele cargo e ela não está se desenvolvendo. A única coisa que está sustentando ela naquele cargo é o salário. Por isso que é importante você construir suas habilidades e entender que sempre é necessário buscar um desenvolvimento.
Entender quais são as habilidades principais para que você possa já exercer isso e começar a ocupar o seu próximo nível. Nesse canal tem um vídeo que eu falo quais são essas habilidades e que as empresas olham em uma pessoa que está buscando a promoção. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir depois, para você aumentar cada vez mais a sua chance de ser promovido. E como eu comentei, pessoal, não existe um segredo para você ser promovido. Existe apenas ação e disposição. Muita gente acha que só quem puxa saco é promovido, ou que as pessoas precisam puxar o saco ou puxar o tapete das outras pessoas para subir, para crescer na carreira. Mas na real, se você pensar de uma perspectiva diferente, talvez essas pessoas que estão puxando o saco, elas só estão defendendo o interesse delas, que estão inclusive acima do seu. E é a coisa mais natural no mundo corporativo. Ou você vai acreditar que o seu chefe está mais preocupado em você ser promovido do que ele ser promovido? Claramente que não. E, gente, não confunda, isso não é egoísmo. É simplesmente como as coisas são. O seu chefe, ele quer ser promovido. Você também quer ser promovido. Você é o mais interessado na sua própria promoção. Você precisa da ajuda do seu chefe, com certeza. E o seu chefe precisa da sua ajuda também. Mas a construção do processo como um todo é feito individualmente. Não adianta você esperar que o seu chefe vai tomar ações para que você seja promovido. Se você não demonstrar esse interesse, se você não for atrás, se você não perguntar, se você não quiser entender como que funciona a dinâmica. Lembra que eu falei que a primeira coisa é você entender como que funciona o sistema de promoção da sua empresa? A empresa que você trabalha? Pois é, isso inclui conversas com o seu chefe, para que você consiga construir isso de uma forma clara e assertiva. Porque senão você vai ficar andando em círculos e às vezes ficar 5, 10 anos no mesmo cargo. Tem gente que fica esse tempo todo no mesmo cargo e às vezes até estava tentando uma promoção, mas nunca conseguiu uma promoção efetivamente correta, digamos assim. Às vezes foi promovido ali, aumenta o salário, mas as responsabilidades continuaram iguais. Ou seja, você só mudou 10, 20, 15% do seu cargo. É como se você não tivesse evoluído, porque você não precisou de novas competências para ocupar uma posição diferente. Vamos lá, vamos ajustar esse pensamento. Quando você vê uma pessoa crescendo, ao invés de você pensar que ela está puxando o seu tapete ou puxando o tapete de alguém, às vezes ela não está somente disposta a fazer algo que você não faz, como uma conexão de trabalho, ou vender melhor os resultados que ela obteve. Muita gente tem vergonha de fazer isso. Muita gente tem medo de fazer isso. E às vezes você vê uma pessoa fazendo isso e você fala, nossa, mas essa pessoa é muito parecida. Nossa, mas essa pessoa está puxando o saco. Eu já vi situações como essa. E uma outra coisa, contexto cultural. Eu sou uma pessoa de Minas. Pessoas que moram em Minas Gerais, é um exemplo cultural que eu estou dando aqui agora. Elas gostam de presentear outras pessoas com coisas locais. É um fato isso. Então, se você viaja para uma outra cidade, você tem, como mineiro, um hábito de comprar uma lembrança de Minas. Um queijo, uma goiabada, um doce de leite, alguma coisa que remeta à cidade. Você está puxando o saco quando você faz isso e leva isso para as pessoas que acreditaram em você? Claramente que não. Veja só, você foi contratado, alguém acreditou em você. Se você foi entrevistado por outras pessoas, sei lá, seu chefe te entrevistou, a chefe do seu chefe, ou o chefe do seu chefe, ou outra pessoa te entrevistou, 3 pessoas te entrevistaram, ou 4, que seja. Todas essas pessoas, elas endossaram você. Elas acreditaram em você. Você dá alguma coisa para elas, representa gratidão. Não representa puxa-saquismo. Isso é diferente. Puxa-saquismo é diferente de gratidão. Isso não é puxa-saco. Quando você olha para uma pessoa e você imagina que ela esteja puxando o saco, às vezes é só um contexto cultural. Acontece. E você querer agradar pessoas que acreditaram em você, não tem absolutamente nada de errado nisso. Por isso que eu estou trazendo essa perspectiva de nem todo mundo é puxa-saco.
Às vezes eles só estão fazendo algo que é da cultura deles, ou às vezes eles estão fazendo algo que você não está disposto a fazer. Você não está disposto a comprar um presente de gratidão porque você acredita que vai ser puxa-saco. Olha só, e você está acreditando que vai ser puxa-saco porque as pessoas vão pensar que você é puxa-saco. E não me interessa o que as pessoas vão pensar. Entendeu? É esse tipo de sentimento que você precisa ter. Você não precisa ficar esperando o que as pessoas vão pensar. Você precisa agir conforme o plano que você tem em quem você quer se tornar. É isso. E é importante dizer que quando eu falo que as pessoas estão dispostas a fazer algo que você não está, eu não estou falando de fazer coisa errada ou coisa que vai contra os seus valores. Você está disposto a fazer algo além, não é salvo-conduto para você fazer algo errado. Combinado? Não é isso. Não pense que existe fórmula mágica para você ser promovido ou uma regra geral. Não tem. Não existe uma regra geral. Você pode fazer tudo e mesmo assim não ser promovido. Mas se você me perguntar o que eu considero como principal e se eu fosse líder de equipe, para onde eu olharia, estou colocando a situação hipotética, tá? Como que a pessoa é promovida? Com certeza é fazendo mais do que esperam de você. Isso é um vital. Porque quando você faz mais do que esperam de você, você cria um elemento que eu chamo elemento surpresa. Todo mundo gosta de ser surpreendido de forma positiva. Eu nunca vi uma pessoa que não gostou de ser surpreendido com um presente, não gostou de ser surpreendido com uma ação boa. Eu nunca vi essa pessoa. Se você conhece essa pessoa, coloca aqui nos comentários que ela não gosta de ser surpreendida. Todo mundo gosta de ser surpreendido. E aí entra uma pergunta: como que eu consigo surpreender o meu chefe? Porque no momento que você consegue surpreender o seu chefe positivamente, você vai criando posições de reforço de que você é a pessoa certa para ocupar o próximo cargo, naturalmente. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal e ative as notificações. Toda semana eu estou aqui compartilhando insights e recomendações para aumentar a sua chance de ser promovido no mundo corporativo. Se você não me conhece, eu sou Gil, estrategista de carreiras e desenvolvimento profissional com mais de 15 anos de experiência no mercado. Te vejo no próximo vídeo.